Estamos de volta aqui no Pra Fora do Casulo com a nossa ilustre convidada de hoje. O nome dela é Raquel Inácio. Ela é psicóloga e está aqui com a gente para fazer um bate-papo muito profundo, como sempre, aqui no Pra Fora do Casulo. Então, Raquel, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso te receber aqui no Pra Fora do Casulo. Obrigada, Ayandra. Eu quero te agradecer primeiro, pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui. Eu acho maravilhosa a proposta do programa. Acho maravilhosa a analogia que a gente faz da lagarta que se transforma em borboleta com o processo de transformação humano. Porque é lindo ver a borboleta, é lindo ver a liberdade que traz a borboleta, assim como é lindo também ver o processo de autoconhecimento, de transformação, mas passar pelo processo, passar pelo casulo é algo que é complexo e muitas vezes doloroso. Então eu acho maravilhoso a proposta do programa, espero contribuir aqui hoje com todos que estão nos assistindo, quero agradecer a todos que estão nos assistindo nesse momento e tô ansiosa pro nosso bate-papo aqui hoje. Ai, com certeza. Gente, que coisa linda, já começamos aqui em grande estilo, hein? E é uma alegria, uma honra muito grande ter você aqui, Raquel. E já vamos começar contando história. Conta para as pessoas quem é a Raquel na vida. Quem é você, Raquel? Conta para as pessoas. A Raquel é filha do Vicente e da dona Inês. Eu sou a quarta de uma família de 5 filhos. Tenho uma história de vida, eu acredito que de superação, né? Eu cresci numa família bem humilde e eu nunca passei fome, mas a gente já passou muita necessidade. Então, eu sou muito grata pela minha história, sou muito grata quando eu olho para trás, eu tenho muito orgulho das minhas raízes. Eu sou uma pessoa que gosto de estar em família, eu tenho a minha fé, isso para mim é um pilar muito importante, família é um pilar muito importante, saúde é um pilar muito importante. Eu sou uma pessoa que eu gosto de passear, de estar na natureza, gosto muito do que eu faço, do meu trabalho, sou apaixonada pelo meu trabalho. Gosto de comer comida boa, comida mineira, porque nossa culinária é uma coisa maravilhosa. A melhor do Brasil, tá, gente? Mas, né? E é isso, assim, eu sou... A cada dia a gente vai se transformando e se descobrindo. Tá, que coisa linda, gente. E Raquel, você como psicóloga, de onde veio esse amor que é nítido que você tem aí pela psicologia? Você sempre quis ser psicóloga? Ayandra, eu sei que o que eu vou falar é clichê, mas não foi eu que escolhi a psicologia, eu falo que foi a psicologia que me escolheu. Sim. Como eu falei, eu vivi uma infância muito limitada financeiramente, né? Quando eu olho para trás, eu falo assim, gente, eu fui uma criança que durante muito tempo eu precisava de um psicólogo. Só que a gente não tinha recurso para isso, eu nem sabia que existia um psicólogo, né? Nem sabia, assim, o que fazia um psicólogo. E aí eu fui crescendo, já tive vontade de ser professora de história, já tive vontade de ser cantora, já tive vontade de trabalhar na área de química, porque eu cheguei a fazer um curso técnico de química. Só que eu sempre gostei de escutar pessoas. Eu sou uma pessoa mais introspectiva, pode não parecer, quem me acompanha lá nas minhas redes sociais, porque eu tô lá sempre comunicando, mas eu no meu íntimo eu sou mais introspectiva, só que eu sempre fui uma boa ouvinte. E quando eu era adolescente, eu adorava dar conselhos para as minhas amigas e conselhos amorosos. E eu dava bons conselhos. Olha só. E eu lembro, eu não sei se você é da sua época, eu acho que é, Ayandra. Tinha o Yahoo Respostas. Lá no Yahoo Respostas, as pessoas mandavam perguntas. E a minha pontuação lá era top, porque eu dava conselhos para as mulheres que já eram casadas, que tinham filhos, mal sabiam que elas novinha. Que estavam recebendo conselhos de uma menina de 13 anos. Então eu sempre gostei, sabe? Sempre me interessei por essa área de desenvolvimento humano. Eu gostava, adolescente, os livros que eu gostava de ler eram livros de autoajuda. E com isso eu achei que psicólogo dava conselho. E aí eu falei, vou fazer psicologia. Até que no primeiro dia de aula meu professor falou, Raquel, psicólogo não dá conselhos. Psicólogo faz intervenções, faz análises, psicólogo te ajuda a encontrar os caminhos, mas conselho é uma coisa que a gente não faz. Acabou com você, uai, o professor? Foi, mas aí eu fui descobrindo ao longo da faculdade o que realmente era psicologia e fui me apaixonando cada vez mais. Então hoje é até difícil eu separar a Raquel humana da Raquel psicóloga, porque é algo que eu realmente vivo, sou apaixonada e eu sou muito grata, porque graças à psicologia eu fui em busca também de me desenvolver. Tem uma frase que fala que o terapeuta só leva o cliente até o ponto que ele chegou. Então, para eu conseguir
oferecer um bom atendimento, eu preciso também me desenvolver. Exato. E eu sou muito grata à psicologia, porque a psicologia me coloca o tempo inteiro nesse lugar. Sim, de você ter que buscar ali o seu autoconhecimento, buscar caminhar também, né, para você conseguir levar os outros. Exatamente. Que legal. E Raquel, a psicologia ela tem várias especialidades, né? Sim. Qual é a sua especialidade hoje dentro da psicologia? Hoje, Ayandra, a minha especialidade é na área clínica. Eu tenho uma especialização em psicologia clínica. Eu me formei em 2017, então tem quase 7 anos, esse ano faz 7 anos que eu formei. E desde o início eu já gostava dessa área clínica. Eu já passei por outras áreas, já dei aula, já trabalhei na área de recursos humanos, mas sempre o meu foco foi na área clínica. E hoje eu trabalho com adultos e casais. Dentro aí da área clínica, o meu foco é relacionamento amoroso. Então, dentro disso, eu trabalho muito com autoestima, inteligência emocional, relações, né? Relação de casal, sexualidade. Então, Sim. todos esses temas que envolvem relacionamento de casal são temas que eu estudo, que eu foco e que eu costumo trabalhar. Que bacana, gente. Então, assim, é a psicologia clínica com foco em casais. Exatamente. Que legal. E as pessoas que... E como que você se encontrou, assim, nessa área de atuação? Assim, teve algum motivo que te levou a escolher casais? Ou as pessoas foram aparecendo? O que aconteceu? Então, são duas coisas, né? A primeira coisa, como eu falei, eram os conselhos amorosos, né? Das minhas amigas lá na minha adolescência. Sim. Então, eu já gostava, sabe, dessa área de relacionamento. Mas a segunda coisa que realmente foi o que me fez ir para essa área foi porque eu casei muito nova, eu casei com 21 anos. Sim. E eu casei, uma das coisas assim que eu via muito dentro de casa era o relacionamento dos meus pais, que era um relacionamento muito saudável. Ah, que legal. Apesar dos desafios, eu sempre tive os meus pais como referência. Então eu não cresci naquele lar que tinha traição, que tinha bebida, nem nada do tipo. Sim. A minha visão sempre foi muito positiva. Com isso, eu tinha uma visão muito romântica. Meu sonho era casar. E ser igual a eles, é isso? Exatamente. Então, assim, eu tinha aquela visão romantizada, eu via aqueles filmes. E aí foi lá eu casando com 21 anos de idade. Ah, meu Deus. E aí a gente sabe que casamento é maravilhoso, mas não é fácil. Eu casei com essa idade também, eu sei. Eu também fiz isso. Pois é, eu não tinha maturidade nenhuma. Meu marido ele tinha acabado de fazer 23 anos. Então a gente foi aprendendo juntos. E aí eu fui percebendo como é desafiador estar no relacionamento amoroso. Só que à medida que a gente foi tendo dificuldades, eu fui em busca de ajuda, fui em busca também de estudar sobre essa área. Sim. E fui vendo que é possível sim a gente construir um relacionamento saudável. Sim. E eu vejo tanto de casais que estão com problemas, separam porque muitas vezes não estão vendo soluções. Então esse é um dos motivos. E uma outra coisa também, que assim, quando eu paro para pensar no meu trabalho, eu vejo tanto que é importante o casal, porque o casal é a base da família. Sim. E a família é a base da sociedade. Exatamente. Então, quando eu estou trabalhando com casais, isso gera um impacto social muito importante. E muito grande, né? Exatamente. Então, por isso que eu sou apaixonada pelo que eu faço e tenho consciência da responsabilidade que é. Porque são vidas, são famílias e eu preciso ter muita seriedade com o que eu faço. Nossa, que coisa linda. Isso é muito forte, né? Muito forte mesmo. E o que mais leva eu imagino, né, a resposta, mas o que leva mais as pessoas ao seu consultório? Aí, Andra, o que mais leva é o sofrimento. O que eu percebo? Muitas vezes as pessoas estão com algum problema na vida ou no relacionamento e vão jogando para debaixo do tapete. Elas só tomam atitude quando o negócio já está, às vezes, por um fio. Não tem tapete mais. Exatamente. Então, quando há um sofrimento muito grande, elas vão em busca de ajuda. E, às vezes, elas trazem várias demandas de dificuldade de lidar com as diferenças, de comunicação, de problema na sexualidade, de ciúme. Então, são várias coisas. E aí, por trás dessas coisas, tem às vezes uma dificuldade de lidar com as próprias questões. Sim. Porque a gente aprende sobre amor com os nossos pais. Muitos de nós, muitas pessoas cresceram em lares em que as relações eram disfuncionais. Então, tiveram uma visão muito distorcida sobre amor. E ninguém nos conta que a gente leva isso para o relacionamento. Ninguém conta. E aí a pessoa cresce, vai projetando isso no relacionamento de casal, então junto que ela não se conhece, ela não se trabalha, e aí a outra pessoa também chega com as questões dela, com a história de vida dela, com a bagagem dela, e aí isso gera conflito. Sim. E às vezes a pessoa sozinha, ela não consegue diferenciar, ela acha que o problema é o outro.
Aham. Então tem todo um trabalho aí. Eu falo que relacionamento de casal é feito de 3. É eu, você e o nós. Então eu preciso cuidar de mim, meu parceiro precisa cuidar dele e ambos precisam cuidar da relação. E dentro aí do processo terapêutico, eu entro aí nessas 3 esferas, né, como mediadora para ajudar os casais. Nossa, que interessante. Então, assim, e tem uma queixa que acontece assim com mais frequência, tipo traição, tipo ciúme, tipo, enfim, o que é mais forte assim entre todos esses problemas? O que é mais forte na dor dessas pessoas que te procuram? Olha, o que é mais forte, na verdade, eu vejo que é um sentimento comum, que é a frustração mesmo, porque as pessoas vão idealizando muito o relacionamento de casal. Então, são pessoas que chegam no consultório muito frustradas. Agora, esses temas de traição, de ciúme, de dificuldade de lidar com as diferenças, dessas briguinhas do dia a dia, são sintomas, mas muitas vezes o pano de fundo são essas outras questões, né? Dificuldade de lidar consigo mesmo, dificuldade de lidar com a própria história de vida, projeções que a pessoa faz ali com a outra pessoa, dificuldade de se comunicar, e aí surge como sintoma problemas familiares, às vezes problemas com os filhos. Então são várias questões aí que aparecem, que as pessoas vivenciam e têm dificuldade de resolver sozinho. Uau! E é realmente bem complicado, assim, tem até uma frase que é um pouco polêmica, mas eu quero saber como você trabalha isso, né? Tem pessoas que dizem que o casamento é uma instituição falida. O quanto essa frase é verdade, é verdadeira ou falsa, dentro da sua visão? Eu discordo completamente dessa frase. Por que eu discordo? Porque o casamento é a base, é a união ali entre o casal. E o casal é a base da família. E a família é a base da sociedade. Então, claro que o número de divórcio a cada ano está batendo recorde. E aí eu vejo 2 pontos, né? Um ponto cultural. Antigamente, muitas mulheres ficavam em relacionamento, por exemplo, porque tinham uma dependência financeira. Então, às vezes, elas não tinham outro recurso para poder sair de uma relação. Sim. Mas algo que eu vejo, Ayandra, tem um filósofo, um sociólogo, o nome dele é Bauman, ele fala muito sobre as relações líquidas. Ele tem um livro que ele fala do amor líquido. São relações que escorrem pelos dedos, escorrem pelas mãos. As pessoas, muitas vezes, elas querem ter um relacionamento, mas elas não querem se comprometer para ter esse relacionamento. Ele faz muito uma comparação à questão mesmo do produto, da globalização, do capitalismo, né? O tempo inteiro a gente quer coisas diferentes. Então, se eu tenho um celular, eu quero um celular mais novo. Se eu tenho uma bolsa, eu quero uma bolsa mais nova. Então, as pessoas tem trazido isso para as relações. Então, no primeiro sinal ali que tá tendo uma diferença, a relação não tá dando certo, já quer trocar. Então, as pessoas hoje elas não estão tendo paciência para realmente construir um relacionamento. Você falou que você casou também com 21 anos. Você tem quanto tempo de casamento? Tô fazendo segunda-feira 13 anos de casamento. Olha que bênção, parabéns. Então você sabe nesses 13 anos que tem seus altos e baixos, que tem seus desafios, mas ficam as pessoas que estão dispostas aí a enfrentar esses desafios. Então eu não acredito que relacionamento é uma instituição falida. Eu acredito muito no casamento, eu acredito muito na força da união de um casal, mas isso não quer dizer que é fácil. Sim. E uma coisa muito interessante que você falou, que eu quero puxar o ponto aqui, é da questão da facilidade hoje em dia que existe em se divorciar, em se separar, a mulher não precisar mais viver à mercê do homem, né, como era no tempo das nossas mães, das nossas avós principalmente, né? Mas tem pessoas que também falam assim, hoje em dia a facilidade do divórcio é que leva as pessoas a divorciarem. Será que é assim mesmo, só pela facilidade? Olha, a gente vive num momento, Ayandra, que as pessoas, muitas vezes, elas ficam insatisfeitas com a vida que tem. A gente, principalmente as redes sociais, ela facilita muito o nosso acesso à vida da outra pessoa. Então, não só com relacionamento, eu vejo isso com várias coisas. Eu atendo mulheres, por exemplo, que são donas de casa, estão lá cuidando da família e estão frustradas porque não estão trabalhando. Atendo mulheres que têm uma carreira brilhante, mas estão frustradas porque não casaram e não têm filho. Então, atendo pessoas que às vezes ficam frustradas porque não podem viajar para outro país e por aí vai. Então, muitas vezes tem aquela ilusão, sabe, de que a pessoa quer
quer ter tudo. Se a pessoa tá solteira, vão ter aí vantagens da vida de solteiro. Se a pessoa tá casada, também vão ter vantagens aí da vida de casado. Só que não tem como a gente ter tudo. Sim. Então, muitas vezes a pessoa ela quer ter tudo e ela separa, eu vejo muito isso no consultório, da pessoa separar com aquela ilusão que ela vai ser feliz, que vai ter aquela plenitude, e aí ela curte durante um momento, Depois se frustra de depois se frustra, porque quando ela, se ela não trabalha as questões que levaram ela a separar, porque eu falo, relacionamento é 50%. Não é 50% em relação da energia que a gente demanda, é 50% em relação à responsabilidade. Eu tenho 50% de responsabilidade naquilo que dá certo e daquilo que não dá certo na relação, e o meu marido tem os 50% dele. Sim. Se eu não olhar para o meu 50% e eu separar, daqui a um tempo, e hoje em dia eu vejo muito isso, a pessoa separa e começa a falar que a culpa é do outro, daqui a pouco ela está se relacionando com uma outra pessoa e a situação está se repetindo e vai se repetindo, e o resultado é o tanto de gente frustrada com o relacionamento, porque tem dificuldade de olhar para si. Sim, ou seja, troca de parceiro, e troca de problema. Ou seja, cada parceiro um problema. Sim, e às vezes até o mesmo problema que só vai aparecendo depois, porque tem às vezes alguma questão da pessoa que vai escolhendo e atraindo aquilo para a vida dela. Da própria. Exatamente. Enquanto a pessoa não aprender, as situações vão se repetindo. Olha. Por isso que eu falo, tem alguma situação repetida na sua vida, seja em relacionamento, seja em outras áreas da sua vida, se pergunta o que eu preciso aprender. Por que essa situação está se repetindo na minha vida? E aprende rápido, que senão vai continuar repetindo do mesmo jeito. Exatamente. Olha só que interessante. E puxando aqui também um outro gancho de uma coisa muito interessante que você falou, da questão das pessoas se entenderem, né? Existe aí um fator que é a comunicação, a forma como as pessoas se comunicam. E no bloco anterior eu trouxe aqui sobre o livro As 5 Linguagens do Amor. Então cada pessoa tem uma forma de demonstrar amor e de se sentir amada. Como que é isso para você dentro da sua visão, dentro do seu trabalho? Então, esse livro, As 5 Linguagens do Amor, é um livro fantástico. Eu trabalho muito esse livro com os casais que eu atendo, porque cada um tem uma forma de se sentir amado e de demonstrar amor. E muitas vezes, aquilo que mais nos machuca na relação é o contrário da nossa linguagem de amor. Então, por exemplo, se a linguagem de amor principal dela é palavras de afirmação, às vezes o que mais vai doer é quando o parceiro fala alguma coisa ali pesada que vai machucar ela. Alguma crítica, mesmo que sem querer, assim. Exatamente. Então, muitas vezes dentro do relacionamento, o casal se ama muito, mas eles não estão falando a mesma língua. Um tá ali fazendo coisas, né, tendo ali atos de serviço, a outra pessoa tá esperando carinho, tá esperando abraço, tá esperando beijo. Essa pessoa que tá esperando beijo, na cabeça dela, o parceiro dela não tá amando ela. Mas na cabeça do parceiro, ele tá amando, e a outra pessoa que não tá reconhecendo isso. Entendi. Por isso, esse livro é um livro que eu recomendo para todo mundo, para as pessoas realmente lerem, observar, tem até um teste no livro. Façam um teste, percebam qual que é a sua linguagem de amor e qual é a linguagem de amor do seu parceiro e conversem, porque hoje, Ayandra, as pessoas, tem até uma frase, tem até uma frase que é famosa, que é aquilo assim: não se deve cobrar aquilo que precisa ser espontâneo. E aí eu sempre falo, tá, mas espontâneo pra quem? Porque o que é espontâneo pra mim pode não ser espontâneo pra você. Quando eu tava recém-casada, por exemplo, lá na família do meu marido, é muito espontâneo pra eles se ajudarem. Então, um vai pegar uma água, vai lá e pega a água pra outra pessoa. Na minha família, quando meu irmão mandava, pega água pra ele, eu não, vou pegar, não, se quiser, você vai lá e pega, que folgado. Então, eu levei isso pra dentro do meu relacionamento. Então, pra ele, aquilo era extremamente espontâneo. E são essas pequenas coisas que geram problemas e que, se você tiver consciência da sua linguagem de amor, da linguagem de amor do seu parceiro, e ambos conversarem sobre isso, a gente evita muito conflito, porque hoje muitos casais vão desgastando o relacionamento por conta de coisas bobas do dia a dia. E nada acontece de repente, né, Raquel? É assim, não é simplesmente, não é da noite pro dia que uma represa rompe. Sim, né? Exatamente. É com os pequenos buraquinhos, as pequenas coisas do dia a dia, assim, né? Sim. Relacionamento é construção. É um tijolinho todos os dias.
E hoje eu vejo que muita gente quer pessoas prontas. Ah, será que eu vou encontrar a pessoa certa? Gente, não existe pessoa certa. Pronto. Não existe. É muito assim, claro que existem compatibilidades aí dentro do relacionamento, a gente precisa ter clareza dos nossos valores, do que a gente busca, mas não busque pessoas perfeitas, porque nem a pessoa é perfeita, eu não sou perfeita, você não é perfeito, ninguém é. Sim. Então não existe isso de pessoa certa. Existem pessoas dispostas. O que faz um relacionamento dar certo, Ayandra, nesses 7 anos aí que eu atendo casais, são vários elementos, né, que fazem o relacionamento funcionar, a questão da comunicação, a questão de trabalhar as linguagens do amor e tudo mais, mas o que eu vejo que é principal é o comprometimento. Porque com comprometimento, se você tiver compromisso com o seu relacionamento, você resolve qualquer problema. Sim. Se você não tiver comprometimento, por exemplo, um casal que tem um problema sexual, se não houver comprometimento ali, a pessoa talvez ela vai olhar para fora. Sim. Porque tá faltando ali uma necessidade, né? O sexo, por exemplo, é uma necessidade básica humana. Sim. Então, se o sexo tá em falta e a pessoa ela não tiver um comprometimento, talvez ela vai olhar para fora da relação. Sim. Se a pessoa tiver comprometimento, ela vai sentar, ela vai conversar, ela vai buscar soluções para aquele problema dela. Então, eu avalio que o comprometimento é a chave para os relacionamentos dar certo. Porque com o comprometimento a gente resolve tudo. E uma coisa muito interessante, principalmente nessa questão, nessa área sexual, né? Como se diz, muitas pessoas falam assim, ah, não tem química, separa. Arruma um que tenha química. Gente, isso é algo assim, é uma visão infantil, sabe? Sobre amor, sobre paixão. O amor maduro, a visão da paixão de uma forma mais madura, a gente entende que essa questão de atração, de química, é algo que a gente consegue sim trabalhar dentro do relacionamento. E isso que você falou é bem interessante, porque tem pessoas que vão em busca dessa química. E aí o que acontece? A paixão, por exemplo, Ayandra, ela dura em torno... Existem estudos científicos que falam que a paixão ela dura de 3 a 24 meses. Então é de 3 meses a 2 anos. Sim. E aí... tem um tempo que a paixão ela vai acabar. Se a pessoa, existem pessoas que são viciadas em estar apaixonadas, sabe? Aquela borboleta, aquela euforia. Sim. Só que é normal essa paixão acabar no relacionamento, essa paixão do início. Porque quando você está apaixonado, existem algumas substâncias que são liberadas no nosso cérebro. Sim. Então a química do nosso cérebro, ela muda quando você está apaixonado. Por isso que não é difícil você querer agradar a pessoa. Você está lá empolgado, toda hora você quer ver a pessoa, você quer agradar, você quer fazer coisas diferentes pela pessoa, sem muito esforço. Sim. Só que leva um tempo que o nosso organismo ele vai se adaptar a essas reações químicas do cérebro. E aí é quando aquela empolgação ela baixa e aí a gente vai vendo os defeitos da pessoa. E no que você vai vendo os defeitos, você vai aprendendo a lidar ou não. E aí vai surgindo o amor. Tem pessoas que ficam viciadas nessa euforia do início. Então acabou a paixão, vai trocando de relacionamento, vai trocando. E sabe qual que é o problema? Elas vão, a cada vez mais, elas vão ficando mais frustradas. Teve uma vez que eu estava lendo um livro, estava falando de um estudo, eu não vou me lembrar o nome do autor. Mas estava falando que pessoas acima de 30 anos têm muito mais dificuldade de se relacionar. Por que tem mais dificuldade? Porque é tanto trauma que a pessoa vai acumulando e ao mesmo tempo ela vai criando na cabeça dela um quebra-cabeça. Sim. Nossa, fulano, a família de fulano era tão legal. Nossa, mas o sexo com o ciclano era maravilhoso. Nossa, mas o fulano, ele era tão cavalheiro. E aí vai criando aquele quebra-cabeça. O seu nível de exigência vai só aumentando. Sim. E por outro lado, o seu nível às vezes de rigidez também. Porque à medida que a gente vai se conhecendo, que a gente vai construindo a nossa vida, muitas vezes a gente vai ficando mais rígido, né? Se você não se trabalhar. E aí o resultado é o tanto de gente frustrado, quer viver aí esse momento só da paixão, e isso não existe. Sim. Mas existe uma forma de resgatar essa paixão, de reacender a paixão, que eu posso falar daqui a pouco se você quiser. Vamos falar no próximo bloco, que já vai ser a primeira pergunta. Como resgatar essa paixão, mesmo quando a química já acabou, não é isso? Exatamente. Porque falei igual programa aqui de televisão, olha só. E vamos aproveitar aqui esse espaço para ir para um breve intervalo e na volta a Raquel vai responder essa pergunta pra gente. Como resgatar a tal da paixão num casamento que às vezes já tá lá, né? Sendo empurrado. Então fica com a gente que no próximo bloco nós vamos falar sobre isso.